no sentido de que ele é camaronês, trabalha na África do Sul, professor em Joanesburgo, deu aula também nos Estados Unidos, quer dizer, ele faz esse trânsito entre Camarões, Estados Unidos, África do Sul e França, porque todos os livros dele também são publicados em francês e ele morou também na França. Então ele tem esse trânsito, né, entre esses quatro países. Então, é interessante porque a perspectiva dele sempre vai trazer considerações assim, desses fluxos, né? Eu acho interessante. E um dos textos, uma das coisas que ele estava dizendo no livro dele que eu estava lendo esta semana, é que você se reconhecer como negro é a primeira fase de você, digamos, reconhecer a sua própria existência. Digamos, quando você diz que eu sou negro, portanto, você está dizendo que eu existo. E o primeiro momento que você nascer, digamos, você renasce, né? Até como o Silvio Almeida diz, que o negro no Brasil tem duas certidões de nascimento, né? Quando ele nasce e quando ele se reconhece negro. Então, esse momento também de autodeclaração é fundamental. Porque, por exemplo, qual é a argumentação que eu estava vendo outro dia do presidente da Fundação Palmares lá, que estava dizendo, não, o brasileiro no Brasil não tem 50%, 55% de negros. É isso que ele disse. O que ele disse? Ele disse, bom, porque ele disse na perspectiva dele, a autodeclaração vai ser um engano. Porque no Brasil tem 8% de negros e você tem o resto que são pardos. Portanto, na perspectiva dele, que é uma narrativa que eles vão tentar, ou estão tentando fortalecer, é que a identidade brasileira, na verdade, seria parda. Digamos que seria mais ou menos branca, uns 40%, 50% talvez parda e uns 10% de negro. Né? A narrativa seria essa. Que é isso que ele, inclusive o post dele, ele colocou essas estatísticas, eu achei bem significativo. Quer dizer, eles também, quando negam a questão da autodeclaração racial, é porque percebem a força desse avanço. Porque esse momento, na minha opinião, foi fundamental. É uma coisa, inclusive, que os Estados Unidos e a própria França podem aprender do Brasil, que eu acho que super importante. Eu acho assim uma das melhores coisas que o movimento negro fez no Brasil. Muito legal. Aproveitando também, né, o seu expertise no continente africano, poucas pessoas sabem, por incrível que pareça, mas a descolonização africana só aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. E a impressão que a gente tem aqui, pelas aulas que a gente tem de história, é que as fronteiras entre os países no mapa do continente africano não correspondem às divisões culturais e étnicas que se desenvolveram ao longo de milênios de história, né? O continente africano foi onde o ser humano se originou e ali existem centenas, milhares de culturas diferentes, né? O quão real é essa perspectiva, né, de divisão errada, né, pós-colonialismo europeu e que tipo de problema essa divisão moderna do continente africano acarretou aos povos que vivem lá? Essa é uma questão também muito complexa, porque eu vou até tentar separar algumas coisas na minha resposta. Por exemplo, o que você fala é muito importante, porque a independência na África é muito recente. Digamos que o Congo, por exemplo, tem o quê? 60 anos de independência. Acho que hoje, 28, dia 30 de junho agora, vamos comemorar 60 anos, se não me engano. Enfim, eu sou às vezes péssimo de cálculo, mas a independência do Congo foi em 1960. Quer dizer, 2020 dá o quê? 60 anos? Mais ou menos. Então é isso. Então estamos comemorando 60 anos de independência do Congo. Né? E você tem países depois, como Guiné e tudo, que conseguiram sua independência nos anos 70. Quer dizer, muito depois, de novo. Né? É muito recente esse processo. Mas existe também um paradoxo, que é que depois eu vou comentar depois também uma questão que eu acho que é importante, você tocou rapidamente, que é da história da África. Mas o que eu queria dizer antes é que existe um paradoxo. Essas fronteiras, elas realmente, digamos, as fronteiras existem antes da independência, elas são fronteiras da colonização, que na verdade quando da conferência Conferência de Berlim,
as potências europeias decidiram partilhar, digamos, a França, né? A África, né? Dividiram, né? Cada país assim dividiram assim. A França pegou uma importante parte lá da África do Leste e a parte os próprios alemães também tiveram umas colônias lá, inclusive parte de Camarões também foi submetida a uma influência alemã, e depois os ingleses, não é? Os ingleses também colonizaram. Você vai ter uma parte da Gana, você vai ter toda a parte de Quênia também, e depois no sul da África, né? Com a África do Sul, assim, tem uma partilha, mas você tem uma zona uma região aí que é muito rica e problemática, e que é uma região que, na verdade, eles entendem que não pode pertencer a nenhuma grande potência, que é a região justamente do Congo. Porque se o Congo pertencesse a uma potência, seria um desequilíbrio incrível lá na Europa, né? Porque imagine só a França herdar do Congo, em termos estratégicos de riqueza, ia criar um desequilíbrio no próprio continente europeu. Portanto, o Congo foi para a Bélgica, que é o menor país lá e o mais fraco da região, e foi o rei Leopoldo II que herdou da colonização da colônia. Inclusive, não como colônia da Bélgica, o Congo vai ser uma propriedade privada do rei Leopoldo até 1908, se não me engano, em 1908, 1909, ele vende o Congo para o parlamento belga. Quer dizer, ele repassa por causa da dívida e também da pressão internacional, por causa das atrocidades que vão ser relatadas lá, ele vai repassar o Congo para o parlamento. Quando o parlamento belga, digamos que ele repassa, na verdade, para a Bélgica. Aí o Congo se torna Congo belga, porque antes, como não era Congo belga, era a Associação Internacional da África, que era uma espécie de, digamos, uma empresa que administrava o Congo por conta do rei Leopoldo. Então, depois, a partir de 1908, ele passa a ser Congo belga. Isso até 1960, a independência. Quer dizer, depois. Mas o que eu queria dizer sobre isso? As fronteiras, portanto, foram definidas antes. E, na independência, as fronteiras são mantidas. E o que é o paradoxo que eu queria relevar aqui? É que as fronteiras da independência, apesar de terem dividido, por exemplo, os povos, efetivamente dividiram. Por exemplo, vamos ver o caso do Reino do Congo. O Reino do Congo reunia populações de Angola, populações do Congo Kinshasa e do Congo Brazzaville, e às vezes também do Gabão. Mas você vai ter ali divisão de 3 ou 4 países, assim, né? A partir dessas fronteiras da colonização. Mas, mesmo depois da independência, essas fronteiras nunca vão voltar, quer dizer, vão se manter. E o que os autores de geografia, de territorialidade na África analisam é que justamente uma das coisas que foi uma das coisas mais respeitadas pós-independência é justamente as fronteiras. Se tem uma coisa que não foi alterada depois da independência, foram as fronteiras. E no continente africano você tem um histórico de conflitos, vários conflitos armados, de guerra depois da independência, mas você tem poucos conflitos que colocaram em xeque, em dúvida, essa questão das fronteiras. Por exemplo, você tem poucas agressões, ou quase nada, de um país para outro. Digamos que você não vai ter, por exemplo, a Tanzânia agredindo o Quênia. Você não vai ter, por exemplo, o Senegal agredindo militarmente Costa do Marfim. Você não vai ter, enfim, ou por exemplo, ou inclusive você vai ter guerra de secessões. Você vai ter, por exemplo, alguns casos excepcionais, como eu estava dizendo, pouco e porque existiu um caso ou outro. Você tem alguns casos de secessão, como a secessão de Katanga, que foi no Congo nos anos 60, que foi justamente uma secessão da região mais rica do Congo, que é uma das regiões mais ricas do Congo, que é a questão, justamente a região do clube lá de futebol mais conhecido, Mazembe, que enfrentou o Internacional no Mundial do Clube, né? É justamente da região do Katanga, é a região mais rica. E essa região fez uma secessão nos anos 60. E foi justamente nessa região, na época dessa secessão, que Lumumba foi morto. Quando Lumumba, que é o primeiro primeiro-ministro do Congo,
que foi o líder nacionalista que promoveu a questão da independência do Congo, quando ele foi morto, quando ele é deposto, ele é capturado, ele vai ser mandado justamente em Katanga, e é lá no Katanga que ele vai ser assassinado. Esse é um dos casos de secessão que você vai ter. E o outro caso, por exemplo, é o caso da Casamance, lá, com a relação com o Senegal, né? Chamam de Casamance, se não me engano, em português. Mas você tem poucos casos assim. E quantas guerras também de agressão entre países, por exemplo, um país dizer, a gente não reconhece essa fronteira, nosso país tem que ir, mas, por exemplo, guerra de territórios, né? Um país reivindicar o território do outro, praticamente não vai existir. Depois do genocídio em Ruanda, você teve a grande guerra que chama de Guerra Mundial Africana, né? Que envolveu vários países da região dos Grandes Lagos, justamente, que é a região que eu estudo também, que envolveu Ruanda, Burundi, Uganda, RDC, Angola, Zâmbia, enfim, um monte de países lá se engajaram militarmente numa guerra no território congolês, isso depois do genocídio. E você teve efetivamente o exército ruandês, às vezes, que fez incursão, entrou no território, mas não era uma guerra de reivindicar terras congolesas. O governo de Ruanda ou de Uganda não reivindicavam terras no Congo. Eles entravam no Congo porque os antigos genocidários de Ruanda estavam fugindo do Congo. Então, as pessoas que cometeram o genocídio em Ruanda, os Hutus, eles fugiam para o Congo, perpetravam suas atrocidades também no Congo e organizavam a partir do Congo, como retaguarda, eles organizavam ações também no Ruanda. Então, como uma espécie de resposta e uma forma de se preservar dessas ações, o governo de Ruanda também começou a invadir o território congolês para, digamos, perseguir esses movimentos, né? E, inclusive, por Ruanda, era muito importante você ter um governo no Congo que fosse, digamos, que estivesse atento a essa questão do genocidário, digamos, que não tolerasse em seu território a presença desses movimentos armados que eram os responsáveis do genocídio em Ruanda, né? Quer dizer, é um dos grandes paradoxos, justamente, essa questão de que o território nacional, a fronteira, é a herança mais estável do continente africano desde a independência. Mas isso também tem a ver com, digamos, o fortalecimento do nacionalismo africano. Depois da independência, o nacionalismo africano se fortaleceu realmente, cresceu muito forte. E você tem também os governantes africanos, o próprio Kwame Nkrumah, esses líderes todos lá, até os panafricanistas, eles eram panafricanistas, ok? Mas eles eram nacionalistas. Todos eles tinham um forte interesse em fortalecer seu poder nacional. Então, todos eles fortaleciam essa questão essa ideia de nação, de país, de uma identidade nacional, né? De uma soberania territorial, uma soberania nacional. Então, esse é um grande paradoxo que eu sempre, enfim, não sou eu, mas muitos autores especializados em questões de territorialidade, de soberania na África, já mostram, né, que é uma das heranças mais estáveis do continente africano. Bom ou ruim? Alguns autores, como Mbembe, por exemplo, vão dizer que isso é um problema, porque limita, inclusive, a própria circulação dos africanos dentro do continente, porque dificulta uma coisa que é histórica, que é secular, milenar, praticamente, do continente africano, que é a circulação dos povos. Inclusive, no artigo que escrevi recentemente sobre Black Panther, lá na revista Monde Diplomatique Brasil, eu estava mencionando justamente essa questão da mobilidade, da territorialidade africana como uma territorialidade itinerante, né? Apesar de você ter o deserto do Saara, as florestas, os africanos sempre foram povos assim de se mover muito. Até no próprio deserto do Saara, você tem os berberes, os tuaregs, que eles são povos nômades. E as grandes cidades, os grandes impérios africanos também promoviam essas cidadanias itinerantes sempre. Então, o que autores como Mbembe vão dizer é que essas fronteiras acabam sendo formas de limitação da circulação e também de reproduzir, de certa forma, o autoritarismo
dos governos. Por exemplo, uma das